Olá amigos, eu sou o professor Weber Risse, professor de odontologia da Unesp de Araraquara. Estou aqui gravando esse vídeo para complementar as informações que você já deve ter recebido no nosso novo manual de biossegurança. Este manual foi criado embasado em ciência, mas nós nos preocupamos para que todos os dentistas do nosso país, independente da condição socioeconômica, pudessem ter acesso a essas medidas e implementar de maneira correta isso nas suas clínicas. Nós sabemos que as medidas precisam ser apresentáveis ao dia a dia clínico, precisam ter um custo aceitável para que o dentista realmente se proteja, proteja a sua equipe e proteja os seus pacientes. Assim, você vai ver agora, passo a passo, detalhes de cada medida que nós adotamos para que você possa implementar aí, na sua clínica, e assim ter segurança. Vamos? Acompanhe comigo então cada um desses passos. Nesta introdução, nós vamos entender o que é a coronavirose. Este vírus circula entre nós desde a década de 60. Você sabia que aproximadamente 35% das gripes sazonais são provocados pela família coronavírus? O problema é que nesta mutação de 2019, o que assustou a grande maioria dos governantes é o fato de que ela tem uma altíssima velocidade de contágio, 3 vezes mais do que a gripe comum. E quando o paciente é acometido na forma grave, ele ocupa um leito 14 dias. Isso poderia colapsar qualquer sistema de saúde no mundo. Assim, nós devemos nos preocupar em como reduzir a velocidade desse contágio. Essas medidas foram adotadas pela maioria dos governos do mundo para que eles se preparassem diante deste quadro. Um ponto importante é que esta doença ela não tem uma alta taxa de mortalidade quando comparada a outras enfermidades infecciosas recentes. Por exemplo, a SARS ela tinha uma taxa de mortalidade de 11%, já a MERS mais de 30%. Na literatura, a taxa de mortalidade desta mutação é de 3,2%. Os pesquisadores dizem que esse dado pode estar superestimado, uma vez que a maioria dos países não está fazendo testagem em massa. Os países que testaram em massa e criaram dados científicos mostram que essa taxa pode ser de 1% ou até menos. No entanto, aqui cabe uma ressalva. Não é porque nós temos uma taxa de mortalidade baixa em relação às demais enfermidades infecciosas muito próximas de nós que nós devemos subestimar a doença. É muito importante que você tenha informação, conheça os detalhes, saiba como se prevenir e é isso que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo para que você possa, com coragem, enfrentar esse momento difícil. Para nós profissionais da área de saúde, é muito importante que nós saibamos quais são os sintomas dessa doença. A literatura mostra que em mais de 85% dos casos, os pacientes não percebem que estão com o coronavírus ou têm sintomas muito leves. O período de incubação varia de 4 a 14 dias, mas há relatos na literatura de pessoas que se contaminaram e depois de 21 dias apresentaram os sintomas. São muito mais raros. A grande fase de transmissão acontece entre o 3º e o 5º dia a partir do surgimento dos sintomas, mas a literatura também aponta que em casos raros, pacientes pré-sintomáticos podem transmitir 1 ou 2 dias antes do surgimento destes sintomas. O que nós precisamos também tomar cuidado é que a grande maioria dos pacientes terá uma gripe mais leve e mais branda, mas nós devemos estar atentos aos sinais de piora do quadro. E quais são eles? Especialmente se a febre se mantiver depois do 2º dia, sem remissão e aumentando em temperatura, e se uma tosse seca com dificuldade respiratória começar a surgir. Estes sinais e sintomas devem apontar para uma medida emergencial de conduta médica, onde o paciente precisa ser agora monitorado. Isso tem que ser feito o mais rápido possível, uma vez que a literatura, mesmo não sendo conclusiva, traz possíveis tratamentos precoces na fase 1 e 2A. Fases de início da doença, onde ainda não há uma grande cascata de processos de citoquinas que podem piorar o quadro do paciente de modo muito agressivo. Esta piora mais grave acontece em 5% dos casos. Portanto, fique atento. Se você desenvolver qualquer sintoma que se mantenha a partir do 2º dia, como febre alta, tosse seca, dificuldade respiratória e perda de olfato e paladar, procure o seu médico. Discuta com ele a possibilidade de medicações precoces para que você tenha maior chance de passar por essa fase de modo ileso.
Em relação à rota de transmissão, a literatura destaca 4 possíveis rotas: os aerosóis, as gotículas, o contato e as fezes. A mais importante é o destaque nas gotículas, motivo pelo qual medidas como distanciamento social e o uso de máscaras pela população é eficaz. Este processo de proteção através do distanciamento evita que um paciente libere gotículas que possam atingir um outro paciente. Assim, 1,5 m a 2 metros é uma distância segura que deve ser implementada em áreas públicas e dentro da sua sala de espera. O uso de máscaras também deve ser pedido aos pacientes, uma vez que a literatura mostra que pacientes infectados, quando usam máscaras, não colocam para fora essas gotículas, diminuindo assim a possibilidade de transmissão. O grande detalhe nas clínicas odontológicas é que os nossos procedimentos geram aerosóis: o motor, o jato de bicarbonato e o ultrassom. O motor gera um aerosol pesado e que decanta rapidamente, num raio de ação entre 60 centímetros a 1 metro, no máximo 1,5 m. Já um jato de bicarbonato pode atingir 2,5 metros, e um ultrassom, pela sua névoa muito pequena, pode atingir numa área com circulação de ar-condicionado até 6 metros. Neste momento, se possível, evite o uso do ultrassom e do jato de bicarbonato. Outro aspecto importante para tranquilizar os profissionais da área de saúde, especialmente os dentistas, é que os estudos que apontavam uma névoa infecciosa por 3 horas estão sendo questionados e até os próprios autores e editores apresentaram dados mais consistentes. Isso se deve ao fato de que nesses estudos se produziu uma névoa perfeita, através de um equipamento que nebulizava pequenas gotículas, não na forma realmente de gotas grandes, mas sim de uma névoa que era mantido com alta virulência por um tempo longo. Estes autores e os editores da revista onde esse artigo foi publicado já afirmaram que não é para ser usado deste modo como conclusão este artigo. Assim, o que nós temos hoje é que a possibilidade de transmissão através de aerosol de motor, ela não é tão alta quanto se pensava em relação a esse número de horas. Isso acontece especialmente no momento da produção da névoa, devendo o dentista e a sua equipe estar protegido em relação à área crítica: olhos, nariz e boca. Deste modo, você consegue trabalhar de forma segura e com menos medo em relação a essas informações que geravam pânico até mesmo na nossa classe. Muito bem, agora você precisa entender as estratégias de implementação. Nós destacamos no nosso guia 4 estratégias. Essas estratégias visam não ter contato com o vírus. Se nós pudermos não ter contato com o vírus, obviamente a infecção não acontece. Neste momento, essas estratégias têm uma força de efetividade da maior para menor, como eu vou citar aqui em ordem. Eliminação, que compreende o fato de você não ter o vírus dentro do seu ambiente. Este vírus é eliminado, seja por condutas que impedem que ele chegue ao seu ambiente ou por condutas que não deixam ele se manter no seu ambiente. O segundo passo é o controle do ambiente, aonde, mesmo que alguma coisa chegue, o ambiente está controlado para que isso não se propague. O terceiro passo é a conduta administrativa, aonde, através de algumas medidas, pacientes que podem de alguma forma ter algum tipo de contaminação não espalhem isso para que haja transmissão pela rota de contato. E o quarto item são o uso de EPIs. Estes, de modo muito importante para o profissional manter a sua integridade física. Vamos agora discorrer sobre cada um deles, mostrando cada detalhe que você deve cuidar em relação à eliminação, em relação a estratégias voltadas para o seu ambiente, a estratégias administrativas e em relação ao uso de EPIs. Em relação às estratégias, a primeira que nós vamos adotar é a eliminação. Ela é a mais efetiva. As condutas vão de A a F. A conduta A é evitar que esses pacientes possíveis portadores cheguem ao seu consultório. Assim, nós devemos fazer uma pré-triagem, seja por telefone ou por WhatsApp. Você faz perguntas estratégicas que podem colocar este paciente numa possível relação de contaminação fora da sua clínica. Por exemplo, você está com algum sintoma gripal neste momento da consulta? Isso deve ser perguntado um dia antes do agendamento. Então, se este paciente tiver qualquer sintoma gripal, obviamente ele não virá para a consulta.
Outra pergunta: você teve algum sintoma como febre, dores no corpo, dificuldade respiratória, perda de olfato ou paladar nos últimos 14 dias, mesmo que de modo rápido? Terceira pergunta: você convive ou trabalha com alguém que foi diagnosticado com Covid ou estava afastado por sintomas gripais nos últimos 14 dias? Quarta pergunta: a sua idade é acima de 60 anos? Quinta pergunta: você é portador de doenças como hipertensão, diabetes ou doenças autoimunes? Por que é importante essas duas últimas perguntas? Essas duas últimas perguntas apresentam um grupo de risco. Se na sua cidade já houver sido controlado o surto, avaliado por meio de baixa infecção, baixos casos, baixo número de óbito e um sistema de saúde que está bem preparado, você pode atender esses pacientes de modo eletivo, desde que eles não tenham resposta afirmativa às 3 primeiras perguntas. Porém, se a sua cidade está no surto e no pico do surto, evite o atendimento, se possível, deste grupo de risco. Para as demais perguntas, qualquer resposta afirmativa deve promover um agendamento para depois de 21 dias, período este onde, se houver alguma infecção em andamento, ela estará controlada. A estratégia B é em relação ao agendamento das consultas. As consultas devem ser agendadas com intervalo de 30 minutos. O período máximo de atendimento deve ser de 2 horas. Você deve também pedir para o paciente que ele não se atrase ou também não se adiante, porque isto pode fazer com que haja cruzamento de pacientes na sala de espera. O outro aspecto importante é pedir para que o paciente não traga acompanhantes, a menos que isso seja estritamente necessário. Ele deve trazer a sua própria máscara. Caso não o faça, você deve fornecer uma máscara para que ele permaneça na sala de espera. Essas condutas de agendamento também devem ser feitas um dia antes do horário efetivo, para que o questionário possa ser respondido num prazo adequado de verificação de sintomas e de possíveis contaminados. O item C diz respeito ao paciente que foi agendado, passou pela pré-triagem e agora será recebido no consultório. Quando ele entrar ao seu consultório, um tapete, um capacho, deve conter ali uma solução de lisoforme suave embebido nesse capacho para que ele possa esfregar as solas dos pés. Quando ele adentra a clínica, logo na porta, ele deve ser recebido por um funcionário devidamente paramentado, com máscara, que pode ser cirúrgica, com óculos de proteção e mantendo um distanciamento social em toda a conversação. A primeira conduta e a mais importante na recepção do paciente é a aferição da temperatura por um método de não contato. Com um termômetro, ele vai fazer a aferição da temperatura. Se essa temperatura corpórea estiver acima de 37 graus, o paciente não adentra a clínica. Ele já é informado sobre essa temperatura e ele é dispensado para ser remarcado depois de 21 dias. Caso o paciente esteja com temperatura abaixo de 37 graus, ele vai receber agora da atendente um saco plástico onde ele coloca todos os seus pertences, inclusive o seu celular, se possível. Este saco é fechado e mantido sob posse do paciente. A atendente então informa que será agora iniciado um protocolo especial de biossegurança. Este paciente é então levado ao lavabo, onde ele faz a lavagem das mãos e do rosto com água e sabão. Depois disso, ele recebe uma solução de bochecho, um Nanoprotect na forma de enxaguatório. E por fim, Nanoprotect para as mãos é aplicado em suas mãos para que ele possa fazer o esfregaço e ter uma desinfecção das mãos. Nós temos acompanhado discussões sobre o uso de peróxido de hidrogênio na forma de enxaguatórios bucais. As grandes questões são se ele realmente é eficaz e se ele não teria um potencial carcinogênico. Vale ressaltar que a maioria dos CDCs do mundo reforçam o dado, através de órgãos assessores, que substâncias oxidativas são altamente eficazes contra o coronavírus. De fato, estudos que mostraram inativação em bancada ou em superfície, comparando peróxido de hidrogênio a 0,5% versus clorexidina, mostraram que o peróxido inativava em menos de 1 minuto, enquanto a clorexidina não teve tanta efetividade mesmo após 10 minutos. Por esse motivo, começou-se a se indicar esse material na forma de enxaguatórios.
Se eles realmente são efetivos, isso pode estar relacionado ao fato de que na nossa saliva nós temos peroxidases e catalases, enzimas capazes de inativar o radical livre que é desprendido da molécula de peróxido de hidrogênio. No entanto, esse processo não é tão rápido quanto se pensa. E desta forma, produtos nanoestruturados com liberação progressiva têm uma substantividade maior, como é o caso do Nanoprotect da PHS. Outro ponto importante é em relação à carcinogênese. O peróxido não é um produto que promove câncer. O peróxido ele pode ser um facilitador de introdução de elementos carcinogênicos na célula. Este fato ou este acontecimento é em decorrência de que a sua ação pode romper a membrana celular, facilitando a penetração de agentes carcinogênicos. Então, se você tem um paciente que tem hábitos como fumo, etilistas crônicos, estes sim, fatores carcinogênicos, o peróxido poderia aumentar a permeabilidade celular a estes agentes. No entanto, isso não é uma verdade em uso muito pontual, como no caso de bochecho, na consulta odontológica. Estudos que acompanham pacientes que fazem clareamento, utilizando produtos com 10, 15 e até mesmo 20%, que são concentrações 20 vezes mais altas do que a concentração na formulação de bochecho, mostraram que não há nenhum reporte nos últimos 20 anos de qualquer dano tecidual causado por esse produto. Outro fator importante é que estudos que acompanharam pacientes que fizeram clareamento com géis de 10 e 15% por um período ininterrupto de 6 meses e acompanharam esses pacientes até 22 anos depois do clareamento, não mostraram nada que pudesse sugerir uma lesão carcinogênica em tecidos orais ou nos pacientes. Desta forma, o uso é seguro, especialmente em relações pontuais, como é o caso desta indicação. Nos Estados Unidos, existe um produto comercialmente vendido de forma livre e que apresenta uma formulação 1,5% de peróxido de hidrogênio. E isso foi utilizado durante décadas no tratamento de problemas gengivais por periodontistas. Assim, devemos ter o cuidado de não indicar o uso rotineiro dessa substância, porém, para o uso pontual, ela pode ser de grande valia na redução da carga viral presente na boca dos pacientes. Nós escolhemos o produto Nanoprotect da PHS porque os laudos apontaram uma maior substantividade, que é um tempo de ação da sua formulação nanoestruturada. Este produto à base de peróxido de hidrogênio tem outros recipientes que favorecem uma liberação progressiva, o que aumenta a efetividade deste material na forma de bochecho. A nossa escolha do kit Nanoprotect PHS para as mãos em detrimento do álcool 70 não se deu por causa de uma efetivação imediata. Ambos funcionam de modo imediato contra coronavírus. Porém, estudos que nos foram apresentados, feitos por virologistas da Universidade Federal de Santa Catarina, mostraram que o Nanoprotect Mãos tem um efeito residual de 3 a 4 horas contra vírus envelopados e não envelopados. Isto aumenta significativamente a segurança deste contato do paciente com diversos possíveis objetos da clínica e assim reduz a chance da infecção cruzada. Uma vez que o paciente é agora encaminhado para a sala de atendimento, ele deve receber gorro, um óculos, um babador de preferência impermeável, coberto por um babador descartável também impermeável. Recebe o seu guardanapo para uso pessoal e na sala ele faz um segundo bochecho com PerioGuard. Finalizado o atendimento, nós vamos para o item E, desinfecção das áreas de contato. Estas áreas deveriam ser embaladas previamente com papel filme ou com sacolés. Mas mesmo assim, algumas gotículas podem contaminar algumas partes. Portanto, esta desinfecção é muito necessária. Nós optamos pelo Nanoprotect multiuso para esta ação. Esta escolha se deve ao fato de que este produto, diferente do álcool 70, não agride de modo deletério plásticos e borrachas. Assim você tem longevidade dos seus equipamentos. Este produto também demonstrou eficácia de mais de 90% na manutenção desta desinfecção com um efeito residual, mesmo depois de 3 horas. Para partes irregulares, como por exemplo, gavetas, utensílios internos dessas gavetas
ou microscópios, nós recomendamos o Surface UV da Optics. Este produto ele é baseado em luz ultravioleta C. Esta luz é capaz de inativar vírus e bactérias. Ela deve ser usada em partes metálicas ou de vidro, sendo evitado o seu uso em partes plásticas que não tenham a proteção anti-raios UV. Assim você também preserva os seus outros equipamentos. Finalizada esta etapa, você terá uma desinfecção de todas as áreas de possíveis contatos durante o atendimento. O método de uso do NanoProtect multiuso é a aplicação por meio de borrifamento sobre a superfície, aguardando 15 segundos. Depois disso, com um papel absorvente descartável, você faz o esfregaço da área, espirra novamente o produto e aguarda 15 segundos para fazer um segundo esfregaço. Dentro do prazo de 1 minuto, você terá uma efetiva inativação de micro-organismos patogênicos. No item F, nós vamos abordar a limpeza e esterilização dos instrumentais. O primeiro passo é a remoção de todos os pérfuro-cortantes. Depois, com grandes formas como estas de cozinha, a equipe auxiliar leva os instrumentais até a área de expurgo. Ali, o primeiro processo deve ser a colocação em cuba ultrassônica na proporção de 1 litro de água destilada para 10 ml de lisoforme e a complementação com detergente enzimático. Se esta cuba fizer elevação da temperatura, melhor ainda. Depois, cada instrumental é checado individualmente. Havendo ainda resquícios, eles são lavados agora manualmente, com luvas grossas de borracha e, se necessário, podem voltar à cuba ultrassônica. A secagem é feita por um equipamento específico. Utilizamos o Kit Dry da Tecnolife. Este equipamento eleva a temperatura para 120 graus. Em todo esse processo, já está ocorrendo uma grande desinfecção de micro-organismos. Ademais, este tipo de equipamento favorece a longevidade dos instrumentos, como brocas de implante ou alicates de ortodontia. Quando este processo estiver findado, a equipe pode agora proceder com a embalagem para a autoclavagem. A esterilização por meio de autoclave é um processo muito eficaz, mas fique atento a alguns detalhes. Primeiro, deve-se fazer testes biológicos rotineiros para verificar a eficácia do processo. Algumas autoclaves apresentam pontos de zona fria, o que pode prejudicar a esterilização. Em testes dessa área interna da câmara, nós verificamos que a autoclave da BioArt mantinha essa temperatura homogênea em toda a câmara. Isso é muito importante. Outro ponto importante é que ela deve manter uma temperatura adequada. Temperatura essa que não pode ter variação agressiva nem para cima e nem para baixo. Isso porque, se ela tiver uma temperatura mais baixa do que a programada, você tem prejuízo no processo de autoclavagem e temperaturas mais elevadas podem afetar alguns tipos de materiais que têm partes plásticas. Assim, é de suma importância que você conheça a sua autoclave, tenha certificação do que ela pode te oferecer e esteja certo de que ela está em pleno e correto funcionamento. Uma pergunta muito recorrente que temos recebido é sobre a autoclavagem de turbinas. Este é o processo ideal e deveria ser feito entre cada paciente. Para cada paciente você deve trabalhar com motores autoclavados. Nós recebemos também perguntas sobre desinfecção destes instrumentos. E como isso pode ser feito? Primeiro, isso deve ocorrer quando esse instrumento está totalmente embalado. Pode ser feito até mesmo com um sacolé. O outro ponto é que sua turbina tem uma válvula anti-refluxo. E tendo esta válvula, você deve fazer um flush, que é a liberação do spray por 20 segundos ao final do atendimento. Depois disso, é feito o borrifamento com o NanoProtect multiuso em todo o seu motor, aguarda-se 15 segundos e se faz um esfregaço com papel absorvente descartável. Novo borrifamento e 15 segundos novamente de espera para um novo esfregaço, deixando agora a secagem ocorrer naturalmente. Isso garante uma desinfecção desse tipo de peça também. Passamos agora a discorrer sobre o protocolo de controle do ambiente. O primeiro passo é, logo pela manhã, fazer a passagem de um pano úmido com hipoclorito de sódio a 1% ou lisoforme suave.
Não se deve varrer o chão. Apenas a passagem desse pano é o suficiente para a inativação de qualquer micro-organismo que estava depositado no solo. O segundo ponto do controle do ambiente é o cuidado com o ar. Para isso, entre um paciente e outro, desligue o ar-condicionado e permita a ventilação natural por pelo menos 10 a 15 minutos. Na impossibilidade de ventilação natural em cidades que têm lei anti-suicídio e que não se pode abrir janelas em prédios mais altos, faça o uso do spray de lisoforme fazendo um movimento de 360 graus, aplicando por 10 segundos num ambiente de aproximadamente 9 metros quadrados. Para esta aplicação, o profissional deve estar protegido com máscara e óculos e deve sair da sala e aguardar 10 minutos para o retorno ao atendimento. Especial atenção deve ser dada aos filtros de ar-condicionado. Nestes locais, você deve remover esses filtros logo pela manhã e aplicar o Nanoprotect multiuso. Deixar que esse produto seque ao natural e o filtro é então recolocado. Estudos de virologistas em laudos apresentados demonstraram que este produto mantém uma inativação entre 3 a 4 horas de mais de 90% dos micro-organismos. A insalubridade do ar ambiente pode ser controlada por meio de equipamentos esterilizadores de ar. A literatura fala em 3 métodos: raios UVC, ozônio ou elevação da temperatura. Equipamentos com os 2 primeiros métodos são caros quando são eficazes e devem ser utilizados de modo correto, pois o uso errôneo pode levar a prejuízos à saúde da equipe profissional. Já os equipamentos elevadores de temperatura são mais acessíveis, mas devem ser laudados. A empresa Steriler nos apresentou 4 laudos, da USP, da Fiocruz, do Japão e de uma universidade francesa. Estes laudos apontam que esse equipamento é eficaz na redução do número de micro-organismos patogênicos em suspensão no ar, atingindo o padrão ISO 5 da NASA. Estes estudos também demonstraram que este equipamento é capaz de circular de modo eficiente o ar ambiente de uma sala de 10 metros quadrados num período de 2 horas. Assim, ele deve ser ligado logo pela manhã e mantido em funcionamento por todo o dia. Outro ponto importante é que estudos que apresentavam alta virulência no ar ambiente foram revisados, porque as informações foram dadas através de ensaios laboratoriais de manutenção de uma névoa perfeita com uma nebulização de alta carga viral. Assim, mesmo neste cenário, os estudos concluíram que o período crítico seria por volta de 1h30, podendo ter resquícios em até 3 horas. Agora, os próprios autores e editores da revista reforçaram a informação de que isso não pode ser transferido para a realidade clínica, uma vez que, como nós vimos até então, se nós tivermos um controle adequado do aerosol, especialmente o aerosol de motores, que são partículas grandes e pesadas, essa decantação pode acontecer de modo muito rápido. Um fator importante aqui é que, quando possível, o clínico deve utilizar isolamento absoluto para realizar os seus procedimentos. Com isso, ele elimina mais ainda o número de micro-organismos que poderiam ficar em suspensão nestes aerosóis. Em relação aos reservatórios de água de motores, devemos utilizar a seguinte condição: para cada 1 litro de água destilada, completar com 5 ml de clorexidina a 2% ou com 0,6 ml de hipoclorito de sódio a 1%. Este tipo de solução favorece a eliminação de micro-organismos dentro dos microencanamentos do equipo. Este processo deve ser avaliado com cuidado por profissionais que fazem uso de adesivo autocondicionante, uma vez que há estudos que mostram que o uso da clorexidina nesse tipo de dentina, prévio aos autocondicionantes, pode afetar negativamente a adesão. Neste caso, opte pelo uso do hipoclorito. Também é importante que logo pela manhã seja feito o flush por 2 minutos e entre cada paciente um flush de 20 segundos, que é o spray de liberação de água desses equipamentos. Tudo isso visa manter uma boa condição na produção destes aerosóis com redução da quantidade de micro-organismos patogênicos.
Uma ressalva importante: evite a todo custo utilizar substâncias altamente oxidativas, como o próprio peróxido de hidrogênio. Mesmo sendo ele efetivo contra o coronavírus, ele não deve ser colocado dentro de reservatórios de equipos, porque pequenas partes produzidas em alumínio podem sofrer grandes processos corrosivos pelo uso desse tipo de solução em espaço curto de tempo. Assim, a melhor pedida é pelo uso da clorexidina ou do hipoclorito de sódio. Procure finalizar o seu dia de atendimento ainda em horário de sol, 16 horas para a maioria das cidades brasileiras. O sol é um potente desinfectante do ar. Assim, ao final do dia, abra todas as janelas e permita a troca deste ar do ambiente por ar natural depois de receber esta insolação. Se a clínica permitir até mesmo a insolação direta, faça isso. Um ponto importante: entre cada paciente e ao final do período, um pano úmido com hipoclorito a 1% ou lisoforme suave é novamente passado no chão. Deve-se também remover os filtros de ar-condicionado que foram borrifados a cada 4 horas com o Nanoprotect multiuso e esta limpeza é novamente executada ao final do dia. Remova também as áreas de reservatório de água. Esvazie e deixe seca essa área para o dia seguinte. Tudo isso visa a redução do número de micro-organismos patogênicos no seu ambiente de trabalho. Entrando agora no tema condutas administrativas, todo o staff da clínica deve estar atento à quebra de protocolos por parte de pacientes ou até mesmo da equipe. Assim, condutas como o distanciamento das pessoas em sala de espera, evitando o cruzamento de pacientes nesta sala quando possível, é recomendado. Em policlínicas onde há uma grande circulação, as cadeiras devem ser afastadas em 1,5 m a 2 metros. A equipe deve orientar os pacientes a estarem sempre com suas máscaras. Materiais de manuseio como livros, jornais e revistas devem ser retirados nesse momento. O paciente, mesmo tendo feito o protocolo de desinfecção das mãos, deve receber sobreluva caso vá assinar algum termo ou realizar algum tipo de pagamento, sendo esta sobreluva descartada ao final desse processo. Este uso faz com que o paciente tenha a sensação maior de autocuidado e realmente funciona como uma barreira protetiva para a mão do paciente em relação aos equipamentos da clínica, como, por exemplo, uma máquina de cartão ou a caneta que ele irá utilizar para fazer a sua assinatura. Todo o esforço administrativo deve ser feito para reduzir o tempo de permanência dos pacientes na sala de espera. Enquanto ali estiverem, eles devem estar de máscara, porque é muito comum, após o bochecho, o paciente retirar a máscara e ficar sem. Orientação especial deve ser dada a ele. Outro ponto importante administrativamente para a equipe: todos os profissionais devem ser vacinados contra a gripe. Alguns estudos epidemiológicos que analisaram a severidade de casos em estados como, por exemplo, Pernambuco e Amazonas, demonstraram que pode estar havendo uma sobreposição de enfermidade, onde pacientes mais severos tinham não só o quadro da coronavirose, como também o quadro da influenza. Assim, manter a caderneta de vacinação em dia é muito importante para a proteção da equipe de saúde. Os funcionários da clínica devem ser orientados quanto ao surgimento de sintomas gripais. Caso isto ocorra, ele não deve comparecer ao ambiente de trabalho. Deve imediatamente avisar ao empregador. O ideal é que este funcionário seja submetido ao exame de PCR e, se for confirmado a coronavirose, a equipe deve suspender as suas atividades por 21 dias ou realizar a testagem de todos os funcionários para garantir a segurança da equipe e dos pacientes. Atendendo a diversos pedidos, nós inserimos neste guia uma aba sobre procedimentos e cuidados pediátricos. Todas as recomendações feitas para o adulto podem ser aplicadas às crianças, especialmente aquelas que já têm a percepção do autocuidado. Se ela tem a condição de fazer o bochecho sem deglutição, ela pode entrar no protocolo também. Crianças menores podem ter o auxílio da mãe e ter essas substâncias aplicadas por meio de gaze umedecida. A criança, que às vezes tem um contato muito mais intenso com objetos, deve ser orientada a ter também o cuidado com a saúde pública. Isso é um processo muito importante de informação à sociedade.
Se você tem no seu consultório uma brinquedoteca, restrinja a escolha do brinquedo para uma criança. Cada criança brincando com apenas um brinquedo. Este brinquedo pode ser eficazmente desinfectado com o Nanoprotect multiuso, uma vez que ele, não sendo à base de álcool, ele não vai atacar partes de pintura, borracha ou plástico. Se também houverem áreas de pintura, os lápis devem ser desinfectados com o mesmo produto e folhas individuais devem ser fornecidas a essas crianças. Deste modo, podemos até mesmo fazer algo lúdico que ilustre para a criança a necessidade dela se proteger e proteger a sua família. Isso faz parte de um processo global de incentivo à informação para todos, inclusive para os pequeninos, que podem participar de modo positivo desse processo. A estratégia do uso de equipamentos para proteção individual é de suma importância para a equipe de trabalho num consultório odontológico. O primeiro item que nós vamos destacar são as máscaras e o que nós precisamos saber acerca deste importante mecanismo de proteção de uma área muito crítica de nariz e boca. As máscaras são barreiras eficazes de proteção na zona crítica. Para isso, é importante saber quais são as máscaras adequadas para cada categoria. A população em nível geral deve usar máscaras caseiras, feitas de tecido com dupla camada. Não se deve utilizar máscaras cirúrgicas ou máscaras N95, porque estas máscaras são específicas para equipes de saúde. Uma vez utilizadas por população em grande quantidade, os preços se elevam drasticamente e pode haver desabastecimento, o que compromete o atendimento em saúde pública. Um ponto importante é que os pacientes devem ser orientados quanto ao uso correto dessas máscaras. A literatura mostra que a máscara não protege um indivíduo sadio. A grande premissa é que ela evita que indivíduos contaminados coloquem em suspensão no ar gotículas com alto poder infeccioso. Assim, o uso de máscara não deve ultrapassar 1h30 a no máximo 2 horas, porque quando nós vamos umedecendo essa máscara pela respiração ou pela fala, esta máscara acaba se tornando um reservatório para micro-organismos logo na sua face externa. A população deve ser orientada não só quanto ao tempo máximo de uso, mas também quanto à proteção da área de nariz e boca, evitando usar a máscara abaixada. Tudo isso é muito importante para que, como medida populacional, a progressão seja reduzida. Já dentro do ambiente de trabalho, existem 2 tipos de máscaras, a N95 e a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica é muito efetiva em ambientes secos, porque neste ambiente, ela com a sua tripla camada funciona como um filtro protetivo à equipe. Já quando se vai produzir aerosóis ou umidade de ambiente, o ideal é se utilizar a N95. Ela não deve possuir válvula para equipes de saúde, deve ser totalmente vedada. Um ponto muito importante é saber qual é a diferença constitutiva dessas máscaras. Enquanto a máscara cirúrgica apresenta tripla camada, a máscara N95 é feita com uma camada de TNT. Esta camada teria tramas muito abertas, o que facilmente permitiria a passagem dos vírus. Porém, estas máscaras recebem um tratamento eletrostático, criando uma barreira contra umidade e contra esses micro-organismos. Esta barreira não pode ser quebrada. Uma vez deteriorada, a máscara N95 perde significativamente a sua protetividade. O que o clínico deve saber e deve evitar é que esta máscara não pode receber borrifação de álcool, não pode ser imergida em líquidos, não pode ser colocada ao sol como mecanismo de desinfecção. O melhor mecanismo protocolado na literatura é a elevação de temperatura em calor seco de 57 a 70 graus por 30 minutos. Para isso, você deve analisar o tipo de máscara N95 comprada, de preferência para máscaras que não têm partes plásticas ou grandes partes de borracha pura. Assim, ela está susceptível a aguentar esta alta temperatura e pode ser reaproveitada, especialmente se o cirurgião fizer o uso do Face Shield, que é o nosso próximo ponto de análise. O escudo facial é um equipamento de proteção muito importante.
Estudos que avaliaram apenas o uso dele já demonstraram um alto grau de proteção. Ele promove uma barreira em toda a área crítica. Mas na equipe odontológica ele deve ser usado em concomitância com o óculos ou lupa e com a máscara. Isso aumenta significativamente a proteção da equipe profissional. Neste aspecto, deve-se saber que a superfície tem que ser desinfectada a cada atendimento. Não se pode usar álcool nesses plásticos que são especialmente à base de acetato, porque isso pode torná-los opacos ou trincá-los. Assim, mais uma vez nós lançamos mão do NanoProtect multiuso nesta superfície. Borrifado, aguarda-se 15 segundos para o primeiro esfregaço, uma nova borrifação e mais 15 segundos até o segundo esfregaço. Assim você tem toda a desinfecção e ele vai favorecer a proteção da máscara N95 contra a umidade, aumentando a vida útil dela para pelo menos 8 horas de uso ininterrupto. Um cuidado aqui muito importante. A literatura reporta que o uso desta máscara de grande poder de vedamento, como é a N95, mas todos esses equipamentos de proteção podem gerar ao fim do dia fadiga visual, cansaço e dores de cabeça. Poucos casos raros foram relatados em relação à hipóxia de profissionais que utilizaram essas máscaras por longo período. Assim, é altamente recomendável que haja um intervalo de 30 minutos entre um paciente e outro, onde o profissional deve retirar essas máscaras e, se ele for ficar em uma área de ambiente fechado, reposicionar uma máscara cirúrgica, que permite uma melhor ventilação. Se possível, nesses intervalos, ele poderia utilizar ambientes abertos sem máscara, permitindo uma oxigenação e garantindo também a saúde da equipe profissional durante todo um dia de trabalho. Mesmo diante do uso do escudo facial, a equipe deve usar óculos de proteção. O escudo não faz um vedamento hermético de uma área crítica que são os olhos. Assim, o óculos seria uma segunda barreira. Para aqueles que fazem uso de lupas, verifique se o escudo não vai atrapalhar o processo de magnificação. Você pode utilizar em lupas de maior aumento escudos faciais convexos. Assim, você garante a magnificação e a proteção. Uma dica muito importante é que muitas pessoas reclamam que o uso de óculos em todo este aparato pode embaçar de maneira rotineira. Você pode encontrar em lojas automotivas um pequeno spray que faz um processo anti-embaçante. Borrifado na parte interna desses óculos e deixado secar, ele funciona como uma película que evita que essa área se embace. Isso é muito importante para aumentar a adesão profissional ao uso de barreiras protetivas corretas. As vestimentas desempenham um aspecto muito importante na relação paciente-profissional. Evite improvisos. O uso de capas de chuva ou de sacos de lixo pode gerar uma imagem muito negativa do seu paciente sobre você. Opte por roupas confortáveis, como por exemplo, pijamas cirúrgicos, para serem utilizados apenas no ambiente clínico. Sobre estes pijamas, você pode utilizar jalecos descartáveis de gramatura 50, que devem ser trocados a cada paciente. Se você quiser manter um jaleco ao longo de todo o dia, é necessário que eles sejam impermeáveis e plásticos. Nós aqui optamos pela capa Holy Coats, uma capa do kit B-Safe que vem com o pijama cirúrgico e mais um capote impermeável. Este capote pode ser facilmente desinfectado com o NanoProtect Vestimentas. Uma vez borrifado em toda a superfície de contato, ele promove uma ação residual por mais de 3 horas, o que é muito importante nessa zona peitoral e nos braços e punhos da equipe profissional. Fazendo uma revisão dos aparatos de proteção individual, nós temos o gorro descartável, o óculos ou uma lupa, a máscara N95 ou a cirúrgica, dependendo do procedimento que será executado, e o escudo facial. Para o corpo, nós temos o pijama cirúrgico como uma primeira pele e o capote impermeável como uma segunda pele. Os sapatos devem ser fechados, aumentando a proteção dos pés da equipe profissional.
Especial atenção deve ser dada ao processo de desparamentação. Estudos apontam que esta é uma fase crítica para o contágio. Um método muito simples é fazer com que o clínico, ao final do atendimento, retire as suas luvas, que têm alta contaminação, e troque por luvas novas. E ele faça a sua autodesinfecção. A equipe auxiliar, já sem luvas, faz o borrifamento do Nanoprotect vestuário sob o capote e o próprio clínico vai fazer a sua desinfecção. Depois, o face shield e a máscara é removida por trás pela equipe auxiliar e o clínico, mais uma vez, faz a desinfecção do seu próprio escudo facial com o Nanoprotect multiuso. Ao final disso, ele pode retirar este capote e retirar as luvas e ele deve proceder à lavagem das mãos e à aplicação do Nanoprotect mãos para que ele elimine qualquer vestígio de contágio por contato. A partir daí, ele mantém o seu pijama cirúrgico e pode utilizar uma máscara cirúrgica entre o intervalo de um paciente e outro. Ao final do dia de atendimento, o clínico remove o pijama cirúrgico e o coloca num saco para transporte até a sua casa. Lá, a primeira coisa que ele deve fazer é colocar isto num balde com água e sabão. Antes do contato com a família, ele deve tomar um banho para que ele não leve infecção do consultório para a sua casa. De acordo com a literatura que nós revisamos, as medidas adotadas no Brasil podem gerar mais de um pico epidemiológico. Assim, não relaxe nas medidas adotadas. Nós sabemos que vários desses itens já deveriam ser rotinas em todas as clínicas no que tange à biossegurança. Especial atenção deve ser dado no surgimento de novos picos aos grupos de risco. Se na sua cidade o número de novos casos, a taxa de mortalidade e a ocupação de leitos estiver alta, evite o atendimento eletivo a grupos de risco. Postergue isso para uma fase de desaceleração. Essas medidas que estão apresentadas no nosso guia visam proteger você, a sua equipe profissional, seus pacientes e a sua família. Eu tenho certeza que uma vez implementadas essas medidas, você pode trabalhar com muita segurança, respeitando a doença e enfrentando ela com coragem, mas acima de tudo, protegido. Ao final dessa videoaula, eu quero convidar você a desenvolver um estilo de vida saudável. O nosso guia trouxe 8 remédios descritos na literatura capazes de aumentar a sua imunidade. E o melhor de tudo, eles são naturais. Luz solar, ar puro, o consumo de água, o sono revigorante, o ser temperante no consumo de álcool ou na questão do fumo, alimentos saudáveis como frutas, verduras, legumes, a prática de exercícios aeróbicos e, acima de tudo, o exercício da sua fé, a confiança em Deus. Eu tenho certeza que esses 8 remédios irão te ajudar a enfrentar esse momento com mais tranquilidade e serenidade. A minha mensagem final a você é a mensagem do salmista: e o Senhor protegerá a sua vida e a sua casa. Assim, que este guia tenha te ajudado a ter um aspecto melhor no enfrentamento a esta pandemia. Um forte abraço a você e saúde a você e a sua família.